Boa tarde, quarto ano, tudo bom, meus amores? Bem, meus alunos, hoje em nossa aula de Geografia vamos trabalhar hidrografia e o clima do Brasil. Então, a hidrografia do Brasil, a maior parte da superfície da Terra é constituída por água. A hidrografia é o estudo dessas águas. 70% da superfície do planeta Terra é composta de água salgada e apenas 30% é água doce. A água é um recurso renovável e natural. A água se renova a partir do processo conhecido como ciclo hidráulico. Isso que quer dizer que a água volta para a superfície terrestre a partir da chuva. Agora, se a água é um bem renovável e esse processo se renova bem rápido, por que podemos dizer que a água do mundo tende a acabar? Por que será? Se foi levantada essa questão, essa pergunta, nós devemos pensar em algumas situações. Primeiro, o volume de água potável disponível para o ser humano é muito pequeno. Outro fator, a água se distribui de maneira irregular sobre a superfície da Terra. Então, existem lugares com muita água, bastante água disponível, e outros lugares com menos disponibilidade de água. Além disso, temos que pensar na poluição e no desperdício. Então, fazem parte da hidrografia de uma região os oceanos e os mares, o litoral, os rios, os riachos, afluentes, as quebras d'água, os lagos, as lagoas. Tudo isso faz parte da hidrografia do Brasil, de uma região. Os rios, eles são formados por nascentes, foz, leito e margem. Os rios brasileiros são alimentados pelas águas das chuvas, sendo classificados em rios perenes, aqueles rios que nunca secam, ou em rio temporário, que secam em determinado período do ano. Nós temos também as bacias hidrográficas. O que são bacias hidrográficas? A hidrográfica, ela pode ser entendida como uma área em que as águas provenientes das chuvas e das montanhas e dos rios se dirigem para um ponto em comum, até chegar ao mar. Aqui no Brasil, as principais bacias hidrográficas são a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, do Rio São Francisco, a bacia hidrográfica Platina, Rio Paraguai, Paraná e Uruguai, e as bacias costeiras ou secundárias. Você já notou que tudo na vida se dá através de um caminho? Passamos a vida decidindo preto ou branco, esquerda ou direita, aqui ou ali. E se na vida tivéssemos um só caminho, um só sentido a percorrer? Esta é a realidade da água na superfície da Terra. Ela está distribuída nas bacias hidrográficas. Mas enfim, o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica pode ser entendida como uma área em que as águas, provenientes das chuvas, das montanhas, dos aquíferos e de rios, convergem em direção a um corpo d'água em comum, até chegar ao mar. As bacias hidrográficas podem ser representadas em diferentes escalas e proporções. Se considerarmos uma escala macro, temos no Brasil 12 grandes regiões hidrográficas, as quais são formadas por bacias hidrográficas menores.
A região hidrográfica do Paraná, por exemplo, é formada por 6 bacias menores com território em 7 estados. Na região hidrográfica do Paraná, encontra-se a Bacia Hidrográfica do Rio Tietê. E na Bacia Hidrográfica do Rio Tietê, encontram-se as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, popularmente conhecidas como bacias PCJ. Esta região tem uma área total de 15.377 km², o que equivale a mais de 2 vezes o território do Distrito Federal, e estão localizadas entre 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. São cerca de 92% no estado de São Paulo e 8% em Minas Gerais. Todo este território abriga em torno de 5,6 milhões de habitantes, o que equivale aproximadamente a 12% da população do estado de São Paulo. Nós estamos acostumados a ouvir que o Brasil tem a maior reserva de água do mundo, que este é um recurso abundante. É verdade, mas toda esta água está distribuída de forma desigual nas diversas regiões do país. E o mesmo ocorre com a população. Enquanto a maior parte da água está na região norte, a população se concentra nas zonas litorâneas e na região sudeste do Brasil. Nas bacias PCJ, a quantidade de água disponível por habitante é muito baixa e as mudanças climáticas podem complicar ainda mais essa situação. Também há diversos problemas envolvendo a qualidade da água. É por isso que existe um sistema para a gestão dos recursos hídricos e foi desenvolvido o Plano das Bacias PCJ. Hidrografia do Brasil. Hidrografia é uma parte da geografia que classifica e estuda as águas do planeta Terra. O objeto de estudo da hidrografia é a água do planeta. Abrange, portanto, oceanos, mares, geleiras, água do subsolo, lagos, água da atmosfera e rios. Fazem parte da hidrografia de uma região os oceanos e mares. São grandes, extensos, de água salgada, que contornam os continentes, no caso, o Brasil, o Oceano Atlântico. O litoral é a área do continente em contato com as águas oceânicas. Os rios e riachos são as correntes de água que vão em direção ao mar ou a outro rio. Os afluentes despejam suas águas em outro rio ou em lagos. E as quedas d'água são as cachoeiras, as cascatas ou os saltos formados pelos rios quando atravessam terrenos muito acidentados. Os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande e pequena profundidade em depressões. Os rios são formados por nascente, que é onde o rio nasce, pelo foz, onde o rio deságua suas águas. O leito é o percurso por onde a água do rio corre, e as margens são as terras banhadas pelo rio. Os rios brasileiros são alimentados pelas águas das chuvas, sendo classificados em rios temporários, aqueles que correm em apenas um período do ano, ou seja, secam nas épocas de estiagem, e os rios perenes são aqueles que correm o ano inteiro, ou seja, não apresentam interrupção no fluxo de suas águas sobre nenhum período, seja ele de seca, seja de cheia. Bacias hidrográficas do Brasil. O que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica é o conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. As principais bacias hidrográficas do Brasil são Bacia Amazônica, Bacia do Rio São Francisco, Bacia do Rio Tocantins, Bacia Platina, Rio Paraguai, Paraná e Uruguai. E ainda nós temos as bacias costeiras ou secundárias.
Na página 119 e 120 do livro de Geografia, está falando sobre o clima do Brasil, o clima brasileiro. O que é o clima? É um conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região e a influência que essas condições exercem sobre a vida na Terra. É muito importante compreender que clima é diferente de tempo. O que é o tempo? Tempo é o estado da atmosfera em um dado momento. E o clima se refere ao estado da atmosfera em um grande intervalo de tempo. Então, o tempo é algo momentâneo. Ai, hoje o tempo está chuvoso. Daqui a pouquinho aquela chuva passa e tudo, o clima volta ao normal. Se o clima do lugar é um clima subtropical, ou um clima tropical, ou um clima semiárido, então ele vai voltar para aquele clima. Porque foi o quê? Um tempo, foi algo momentâneo. Aquela chuva ou aquele momento de sol intenso. Agora o clima é algo específico da região, da atmosfera da região ou de um lugar. Ou até mesmo de um estado. É algo que é algo constante, não é só algo passageiro. Então, vamos conhecer os tipos de climas do Brasil. Nós temos no Brasil o clima equatorial, presente na Amazônia, sofre alteração de um clima quente e úmido e apresenta chuvas durante todo o ano. Então, o clima equatorial, ele está presente na região norte e parte da região centro-oeste do Brasil. É o clima presente na floresta amazônica. Possui baixa temperatura térmica e algumas áreas de estação seca. E o clima tropical? É o clima do Brasil. Caracteriza-se por um verão quente e chuvoso e inverno com temperaturas um pouco menores e menos chuvosas. Então, esse clima tropical abrange as regiões centro-oeste, nordeste e sudeste. Esse clima apresenta duas estações, uma seca e a outra úmida. Se caracteriza por chuvas irregulares durante todo o ano e pouca amplitude térmica. Nós também temos o clima tropical litorâneo. Esse clima está sob influência da massa de ar tropical atlântica, que provoca chuvas no período do verão. Então ele se estende de São Paulo ao Rio Grande do Norte. Esse tipo de clima tropical úmido, ou também podemos chamá-lo de litorâneo. O clima ele é influenciado pela massa tropical atlântica. Não possui estação de seca. Nós temos também no Brasil o clima subtropical. Ele está presente no sul do país. O clima é influenciado pela massa de ar polar atlântica, chuvas abundantes, não possui estações de seca. Então, o clima subtropical, as temperaturas são elevadas e chuvas não são muito intensas.
O verão é muito quente e a temperatura também. O inverno é bastante frio, apresenta as temperaturas mais baixas do país. E, por último, nós temos o clima semiárido, que caracteriza-se por temperaturas elevadas e chuvas escassas e mal distribuídas. Domina o sertão, causando chuvas intensas nos meses de fevereiro, março e abril. Então, esse clima semiárido, presente no sertão nordestino do país, é um clima quente e seco, com baixo índice de chuva.